Flávio Bolsonaro criticou a suspensão da lei da dosimetria, afirmando que Alexandre de Moraes é um dos autores indiretos dessa proposta. Segundo o pré-candidato à presidência, o ministro teria intermediado o debate no Congresso e orientado o relator, o deputado Paulinho da Força, sobre o que poderia ou não estar nesse texto, questionando o fato dele estar impedindo agora a redução de penas de centenas de brasileiros que foram condenados por suposta tentativa de golpe. Romeu Zema e Ronaldo Caiado também subiram o tom contra o magistrado, afirmando que a decisão atropela o que foi decidido pelo Congresso e impede a pacificação do país. Em uma reação direta, a oposição na Câmara Federal começou a coletar várias assinaturas para protocolar uma proposta de emenda à Constituição que poderia anistiar todos os envolvidos no episódio. Chamar os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila está a postos. É importante até começar essa rodada de análises com o Dávila, que por diversas vezes, né, Dávila? O Dávila já ao vivo aqui com a gente vai trazer suas impressões, porque por muitos episódios aqui de Os Pingos nos Is, o Dávila analisava ainda a época da negociação para a aprovação ou não da dosimetria, dizendo que tratava-se de um texto ou uma iniciativa discutida ou formulada a 6 mãos, portanto, contemplando os 3 poderes. Né, Dávila? Me lembro que você disse isso por diversas vezes. Então, você dizia mais ou menos o seguinte, essa é a saída possível. Foi o texto acordado a 6 mãos, com os 3 poderes. Supremo, Congresso e Executivo, né, na figura do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Parece que mesmo assim não deu certo, né, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada, e boa noite, nossa querida audiência. Calma, Caniato, isso aqui é uma minissérie, é apenas o primeiro capítulo. O primeiro capítulo que o vilão Alexandre de Moraes passa por cima da Constituição e tenta agir mais uma vez como se ele fosse a espécie do Luís XIV. Eu disse essa síndrome Luís XIV. Juízes que acham que o Estado são eles e não o que está na lei, o que está na Constituição. A Constituição é muito clara, Caniato. Aliás, ela é cristalina nesse tópico. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ela entra em vigor. Não existe essa história, não vou esperar julgar a constitucionalidade da lei, não, ela vale imediatamente. Portanto, a atitude do juiz Alexandre de Moraes é absolutamente inconstitucional, ilegal e não cabe na Constituição brasileira. Então, isso mostra já o mal-estar que essa decisão autoritária, monocrática, violando a Constituição, já causou no fim de semana. Aliás, ministros da Suprema Corte já saíram a campo, vazando inclusive para jornalistas, que esse entendimento de Alexandre de Moraes não é um entendimento do colegiado, que o colegiado vai cumprir a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, até mesmo o colegiado do Supremo está cansado de atitudes arbitrárias que ferem cada vez mais a imagem do Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional. Pois é importante lembrar que essa decisão monocrática será naturalmente avaliada pelo restante da corte e há um entendimento, pelo menos de muitos, de que a corte respeitaria a decisão do Congresso Nacional. A ver, né? Deixa eu chamar o Mota, porque o Mota também é peça central nessas discussões, porque lá atrás nós projetávamos, né? O que pode acontecer? Bom, foi a saída possível, não vai dar certo a anistia, mas a dosimetria talvez seja o que é possível nesse momento, pelo menos as pessoas sairiam da cadeia, da prisão. Deixa eu chamar o Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. E eu me lembro bem que você dizia, bom, qual é a garantia de que essa lei aprovada pelo Congresso, comemorada por muitos, seria respeitada ou aceita por outras pessoas, né? Outras figuras ou outras instituições? Bem-vindo. Eu queria começar o meu comentário lembrando que o placar Mota versus Dávila está 2-1. Eu errei no meu prognóstico em relação ao presidente do Banco Central. O Dávila errou em relação à PGR e agora em relação à dosimetria. Boa noite, meus colegas de bancada.
boa noite, nossa querida audiência. Eu avisei aqui inúmeras vezes. Ao invés de trabalhar pela anulação dos processos ou de aprovar uma anistia, o Congresso preferiu um projeto de dosimetria. Até o nome do projeto não tem sentido nenhum. Dosimetria é uma técnica usada pelo magistrado para decidir a sentença de um réu que foi condenado. Esse projeto foi saudado como sendo a melhor forma de colocar as pessoas rapidamente em liberdade. Quantos meses já se passaram e essas pessoas continuam presas? Esse projeto também foi vendido como um projeto que não tem erro, porque ele foi feito a 6 mãos, ou seja, um projeto feito em conjunto pelos 3 poderes, o que já era um absurdo. Não existe isso em uma república democrática. Mas argumentaram, não, mas vamos esquecer isso, vamos deixar isso de lado, porque isso é a garantia de que o projeto não vai ter obstáculo nenhum. Acontece que o projeto transfere a responsabilidade pela solução do problema justamente para o lugar onde o problema se originou. Agora, não dá para se surpreender com as consequências disso. A verdade é que o problema original foi causado porque foram tomadas decisões jurídicas, ignorando a lei. Então, como é que o Congresso poderia acreditar que esse problema se resolveria com uma nova lei? É muito difícil de explicar isso. Pois é, lembrando que o Supremo foi provocado, foi questionado por uma federação do PSOL, a Rede, e outra por uma entidade, a Associação Brasileira de Imprensa. As duas ações diretas de inconstitucionalidade que foram enviadas ao Supremo questionam justamente a decisão tomada pelo Congresso e pedem a suspensão da lei, porque apontam que o fatiamento do veto presidencial tornaria a ação irregular. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está preparado? Deixa eu chamar o Beraldo, então, para analisar essa situação, inclusive o questionamento que vem sendo feito por algumas pessoas da oposição. Flávio Bolsonaro disse, o ministro ajudou no processo de redação, chegou a passar orientações, inclusive, para o deputado federal que relatou a matéria, deputado Paulinho da Força, e aí toma essa decisão. Muitos ficaram sem entender. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para avaliar esse processo. Qual é o seu entendimento, Beraldo? Muitos acham que, no final das contas, o colegiado liberará a dosimetria, mas naturalmente com uma anuência, com uma assinatura. Passou por aqui, tem o nosso ok, tem o nosso aval. Bem-vindo. Eu acho que está tudo errado, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, essa é uma história surreal de um Brasil do absurdo. Veja, o Congresso Nacional está tão humilhado, tão subalterno, que ele sequer consegue fazer uma legislação com base na consultoria jurídica da própria Câmara dos Deputados, na consultoria do Senado Federal, aprovação na CCJ, o trâmite por todas as comissões, e aí ele aprova a lei é vetada pelo presidente da República, a lei volta para o Congresso, o veto é derrubado, e na hora de se aplicar a lei, a justificativa de espanto é que o ministro do STF participou da elaboração da lei. Me desculpa. A lei tem que ser elaborada pelo Congresso Nacional. Nenhum ministro tem absolutamente nada a ver com a elaboração de legislação pelo Poder Legislativo. Não é gestão compartilhada. Olha, pessoal, votem em mim nessas eleições, que na hora que eu for apresentar um projeto de lei, eu vou me consultar com o ministro tal, viu? Dá uma força lá para mim e para o ministro. É assim que se faz eleição? Ou a eleição é para escolher um representante do povo, no caso da Câmara dos Deputados, um representante do Estado, no caso do Senado, para que eles, de forma autônoma e competente, possam cumprir as responsabilidades assumidas
com a eleição para o cargo que lhes compete. E as pessoas acham que isso é normal. Aí, para piorar essa história, vai a lei aprovada ter a sua aplicação de pessoas que estão presas. Aliás, salvo engano, é o único caso em que depois da pessoa condenada e presa, continua lá o mesmo juiz dizendo, pode, não pode, esse pode visitar, esse não pode, eu acho que esse está doente, eu acho que esse não está doente, esse aqui põe tornozeleira, esse aqui vai ficar 15 anos preso, e vira uma loucura. E aí, ele diz, não vou aceitar essa lei, não, como é que é? Aí eu pergunto, Caniato, quem é que está descumprindo a Constituição? Porque se fosse um dos deputados ou dos senadores descumprindo a Constituição, teriam a Polícia Federal batendo a porta no dia seguinte. Isso já aconteceu 200 vezes e eles estão assistindo de bracinho cruzado. Desde quando se cumpre decisão ilegal? Então, esse pessoal que gosta muito de falar, né? Vai para a internet, grava vídeo, mas na hora de fazer, de ser firme, de fazer valer a lei no Brasil, para que nós, população brasileira, tenhamos esperança de que a lei ainda vale alguma coisa? Não. Vamos consultar, vamos ver o que o Congresso vai fazer. Não tem que ver o que o Congresso vai fazer, não. Não se cumpre decisão ilegal. Se o Congresso Nacional fizer uma lei que não está amparada na Constituição, ninguém vai cumprir. Então, Caniato, é uma loucura de gente sem energia, sem vontade, sem coragem, que não quer colocar a cara a tapa, custe o que custar, porque para eles o Brasil não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o medo, o receio. E se estão com medo e com receio, que fiquem em casa, não ocupem espaço no Congresso Nacional, fazendo frustrar uma nação de brasileiros indignados e de mãos atadas. Porque esses brasileiros que os colocaram lá, a oposição, os elegeram para que eles pudessem fazer diferente, fazer oposição para valer. E o que tivemos? É só a gente olhar para o resultado da eleição da presidência da Câmara, o resultado da eleição da presidência do Senado, e a gente tem a resposta. Fizeram absolutamente nada. Pois é, vários pedidos estavam em andamento para redução da pena, inclusive o caso da Débora do Batom, né? A Débora Rodrigues dos Santos. E aí todos os 24 pedidos acabaram suspensos por conta dessa determinação do ministro. E aí eu quero só lembrar, eu mencionei as ações diretas de inconstitucionalidade. No sábado, um outro partido, na verdade uma outra federação foi apresentada. PT, PCdoB e Partido Verde, questionando justamente a decisão e a constitucionalidade da medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Deixa eu voltar só para o Dávila, daqui a pouco o Bruno Musa chega aqui com a gente, mas deixa eu voltar para o Dávila, porque o Mota acabou fazendo um comentário em cima de outros posicionamentos, eu acho que o Dávila certamente tem um complemento a fazer. Vai lá, Dávila. O meu amigo Mota acabou só o primeiro tempo, ele já tá cantando vitória. Calma, Mota, ainda tem mais 45 minutos de jogo pela frente, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que essa relação do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal mudou radicalmente depois do veto do nome do candidato do governo ao Supremo, o Messias. Por que mudou? Porque depois de 132 anos o Congresso deu uma resposta e vetou um nome, mostrando claramente que o Congresso não vai mais aceitar essa arbitrariedade desenfreada do Congresso. Ou seja, nesse fim de semana aconteceram duas coisas interessantes. Primeiro foi conversas com outros membros da Corte para ver se o entendimento arbitrário de Alexandre de Moraes vai prevalecer sobre o entendimento do colegiado. Ficou claro para essas pessoas que isso não vai acontecer. Essa é uma interpretação pessoal de Alexandre. Por que esse sinal foi importante? Porque a segunda reação é que, se o entendimento de Moraes prevalecer, o que vai acontecer é que o Congresso vai se unir, aí sim, para aprovar a anistia ampla, geral e restrita, que era o projeto inicial. Então,
O ponto é que nós estamos numa guerra fria que está se tornando guerra quente entre o Congresso e o Supremo, e ela está escalando conforme as reações acontecem de uma forma desrespeitosa à autonomia do outro poder, que nesse caso é o poder judiciário desrespeitando uma decisão soberana do Congresso Nacional. Então, eu entendo que isso fez com que os ministros do Supremo repensem um pouco a sua estratégia. E quem deixou isso muito claro foi o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, numa declaração hoje mesmo, dizendo que o Supremo tem que tomar conta da lei e a política tem que tomar conta da política pelos políticos. Então, deixando claro que essa história de a politização da justiça não é uma boa coisa e não é o caminho que ele quer seguir. Então, eu entendo que ainda temos o segundo tempo dessa partida pela frente, eu preciso esperar terminar o segundo tempo para ver se o placar vai ser 2-1 mesmo, Mota, para você, ou se vai ser 2-1 para mim. Vamos ver quando é no final do jogo. Mas o fato é que essas reações intramuros no Supremo, no Congresso Nacional, deixam claro que o Congresso Nacional já deu um basta a esta arbitrariedade e esta atitude do Supremo de adentrar na área exclusiva da legislação que pertence ao Congresso Nacional. Pois é, daqui a pouco o Bruno Moza chega aqui para trazer sua reflexão e sua análise a partir da suspensão da lei da dosimetria. Deixa eu só passar para o Mota, porque Mota e Dávila travaram, não vou dizer um embate, mas sim uma discussão muito importante a respeito da aprovação e suspensão da dosimetria, e aí tem a projeção do Dávila de que a dosimetria, a lei da dosimetria seria respeitada a partir da avaliação do colegiado, né, do Pleno do Supremo. Você, Mota? Eu acho importante a gente recapitular o que foi que aconteceu, né? Por que a lei da dosimetria foi necessária? Porque nós vimos manifestantes, e alguns deles envolvidos em atos de manifestação violenta, tratados de um jeito com o qual manifestantes nunca foram tratados antes no Brasil. E como eu já disse aqui, inúmeros juristas apontaram coisas estranhas, como, por exemplo, falta de individualização de conduta. Experimenta fazer uma operação contra o tráfico de drogas aqui numa comunidade do Rio de Janeiro, prender aí 20, 30 membros de uma facção qualquer e fazer processo copia e cola para eles. Não, estavam todos aqui envolvidos na mesma coisa. Está aqui, o processo igualzinho, para ver quanto tempo demora até que sejam todos soltos e o responsável pelo processo pague por isso. Experimenta acumular tipos penais contra um traficante ou cercear a defesa dele. Então, diante disso, veja, você tem milhares de pessoas sendo processadas de uma forma completamente inovadora. E aí, esse problema, quando chega para o Congresso, qual foi a escolha que o Congresso fez? Foi fazer um projeto de lei, criar uma nova lei. O problema foi causado por falta de cumprimento da Constituição e da lei. Então, para resolver a falta de cumprimento da lei, o Congresso cria uma nova lei. Se você descobrir alguma lógica nisso, me explique. Não só isso, mas o Congresso cria uma nova lei e a criação dessa lei teve a participação de juristas estatais que participaram do problema lá atrás. Mais uma vez, se vocês encontram alguma lógica nisso, me expliquem. Então, esse projeto da dosimetria não era o remédio certo, não era o remédio mais adequado, não era nem o segundo remédio mais adequado. Ele era o que permitiram que o Congresso Nacional fizesse. E esse foi o argumento que eu ouvi de muita gente, inclusive aqui no programa. Era o que dava para fazer. Ora, esse é um argumento bom. Esse argumento me lembra aquela frase de Churchill, quando
e enfrentou os ingleses que queriam apaziguar a Alemanha para que não acontecesse guerra, o Churchill disse: entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e agora terão a desonra e a guerra.